Hello everybody, how are you? Good? Awesome! Bom pessoal, continuação das 4 habilidades. Nesse vídeo então eu vou dar para vocês algumas dicas de reading, ok? Então como melhorar o reading de vocês enquanto vocês estudam, ou como estudar para o reading, ok? Então, na maioria da literatura científica sobre habilidades em inglês ou habilidades em segunda língua, a gente diz que o reading é uma atividade passiva. Teacher, qual a diferença entre atividade passiva e ativa? Pense em produzir coisas, tá? Então, ativos são as habilidades que produzem coisas, como speaking e writing, então você fala e você escreve. E passivas seriam reading e listening, então leitura e audição. Bom, acontece que eu não acredito, e boa literatura também mostra que reading não é tão passivo assim. Pense assim, que você tem vários desenhos, você associou significados à junção desses desenhos, você associou não só o significado, mas também um som. Quando você lê, você tem que processar essas duas coisas na sua cabeça para lembrar do que você está falando. Aí você vai ler um texto, beleza. Na linha, você tem que, quando você chegar no final da linha, tem que lembrar o que você começou de ler. Quando você terminar o texto, você tem que lembrar do texto todo, como um todo, tá? Então, eu acredito que o cérebro se divide em vários, não que se divida, mas se faça em vários para conseguir produzir e entender um texto, tá? Então, por isso eu não acho que reading seja tão passivo assim. Então, a primeira dica que eu quero dar para vocês é como escolher o material, tá? Então, tem 3 pontos basicamente: nível, tópico e algo que você já sabe. Então, começando no nível. Se você começou a estudar inglês há 6 meses, talvez você não consiga ainda ler um artigo de jornal, mas você já pode ler umas piadas curtas ou pequenas. Você já consiga ler alguma coisa de rotina, né? Então, são coisas que você já consegue ler. Agora, se você lê há muito tempo, você já pode tentar um livro, você pode tentar ler coisas mais avançadas. Enfim. Bom, o segundo é o tópico. Por que é importante escolher um tópico? Qual a importância de escolher o tópico? Se você gosta de futebol, mas não gosta de cozinhar, por que você vai ler um livro de culinária, né? Ou o oposto, se você gosta de cozinhar, por que você vai ler sobre futebol ou sobre esporte, se você não gosta disso? Se você escolhe alguma coisa que você gosta, né, você vai ter mais motivo, você vai se sentir mais motivado a ler aquilo. E as coisas vão fazer mais sentido para você, tá? Então, escolher o que você gosta é importante. O próximo seria, então, o último é escolher alguma coisa que você já sabe um pouco sobre. Bom, esse é especialmente para quem está começando mais, para ter mais facilidade na leitura. Se você sabe bastante coisa sobre futebol, mas não sabe muito sobre culinária, ou não sabe muito sobre vida marinha no Oceano Pacífico, você vai sentir mais dificuldade com a segunda leitura, tá? Então você vai ficar desmotivado, porque você vai precisar procurar muito mais palavras, você não tem o conhecimento sobre vida marinha e coisas do gênero. Se você gosta de futebol, sabe sobre futebol, vai ler coisas de futebol, você vai reconhecer o nome de jogador, nome de estádio, datas, resultados. Às vezes muitas expressões que a gente usa no português estão vindo já do inglês, então você já vai ter isso para te ajudar a entender o texto, ok? Então pense nessas 3 coisas: tópico, nível e conhecimento, quando vocês forem escolher um texto. Bom, outra dica é usar o que a gente já sabe ou que você consegue ver no texto para te ajudar a ler o texto. Isso vai entrar gráfico, título, subtítulo, datas, lugares, pessoas. Então, tudo isso vai te ajudar a entender melhor o texto e vai completando as coisas que você não entender direito. Assim como eu disse no vídeo sobre speaking, é muito importante que você defina metas, né? Então, vamos pensar que a gente está lendo 2 coisas diferentes. A gente vai ler um blog que vai falar sobre a viagem de alguém para a Malásia e o outro é um manual de instruções. Quando você pensa que você está lendo coisas tão diferentes, como é que o que vai mudar isso na sua leitura? A leitura da Malásia provavelmente é uma leitura para entretenimento. Você quer saber o que aconteceu. Então, você não precisa saber cada palavra exatamente. Obviamente, você vai precisar reconhecer datas, nomes de cidade, atividades, mas faz parte desse texto. Você está lendo por prazer, você quer saber a opinião geral da pessoa sobre o lugar.
Agora, se você está lendo um manual de instruções, você quer construir alguma coisa, instalar alguma coisa, entender como alguma coisa funciona, você vai precisar saber exatamente o que cada coisa significa, tá? Ou não exatamente cada coisa, mas a sua leitura é muito mais focada e atenciosa do que a outra leitura. Esse objetivo de leitura é importante porque a gente tem que pensar quando a gente precisa saber todas as palavras e quando a gente não precisa. Quando as palavras devem realmente ser procuradas. Às vezes você está lendo um texto e alguma palavra aparece no meio e você não sabe o que ela é. Primeiro você vai pensar se você consegue entender a ideia do texto, ou a ideia da frase pelo menos, sem saber aquela palavra exatamente. Se você consegue, vai pra frente. Talvez não seja necessário parar tantas vezes, até porque você fica muito desmotivado. Se você parar muito durante a sua leitura do texto, se você parar demais, você vai se desmotivar. Tipo, você vai pensar, meu Deus, não tô sabendo nada, não sei palavra nenhuma. Então isso vai te atrasar a tua leitura, vai te desmotivar. Então, se você consegue entender sem aquela palavra, ótimo, segue reto. Agora, se essa palavra se repete muito no texto, talvez você precise pesquisar ela. Eu e minha amiga, a gente leu o mesmo livro que foi o Harry Potter... eu não sei qual que era. Acho que era Harry Potter and the Goblet of Fire. Harry Potter, né? Porque é britânico. Enfim, a gente leu o quarto livro e a gente percebeu que tinha a palavra reckon, que repetia muitas vezes. E a gente não sabia o que era. Né? Então ela repetiu uma vez, a gente deduziu 2, 3, 4, 5. Terminou o capítulo, ela tinha repetido umas 10 vezes, eu acho. E aí que a gente foi pesquisar, porque a gente viu que a gente ia precisar dessa palavra pro resto do livro. Então, reckon na verdade significa uma ideia de think, né? Uma ideia de pensar. Então nesse caso você realmente deve pesquisar a palavra, tá? Senão talvez não seja tão necessário assim. A última dica, pessoal, tá em desenvolver e entender um pouco melhor duas estratégias de leitura. A primeira delas se chama skimming e a segunda scanning, ok? São habilidades muito importantes e a gente usa ela todos os dias. Qualquer coisa que a gente bate o olho, a gente está usando uma delas. Vamos usar skimming quando a gente está lendo alguma coisa pela ideia geral dele, pela ideia geral do texto, ou para saber sobre o que o texto é de uma forma geral. Você quer decidir um livro para comprar, você pegou 3, e você vai passar os olhos bem rapidinho na parte de trás do livro, onde diz do que ele é. Ao ler ali rápido, sem prestar muita atenção, na verdade, só pegando as informações principais, é que você vai decidir qual livro você quer. Esse é o skimming, tá? E outra habilidade é o scanning. E o scanning, ele é muito legal porque é aquilo que você vai procurar pelos detalhes. Vamos usar o scanning para cozinhar, né? Então eu tô lá seguindo minha receita do bolo, aí eu esqueci quanta farinha vai. Você vai começar de novo a ler a receita do começo dela? Não, você vai direto nos ingredientes e procura farinha para ver quanto de farinha que vai precisar. Senão você não precisa ler tudo, tá? Então esse é o scanning. Ou você recebeu o e-mail de uma reunião que você tem. Você precisa saber quando é e onde é. Você não vai ler todo o e-mail, você vai diretamente procurar os dois pedaços de informação. Bom, quem quiser praticar a leitura, eu vou deixar aqui 3 sites que eu frequento bastante, um até que eu uso nas minhas aulas. O que eu uso então, particularmente, eu uso o Nine bastante, ele é um site humorístico, ele repete um monte de coisa e tem gente de todo lugar do mundo. Então, além de você aprender línguas, você descobre um pouquinho de culturas e algumas outras curiosidades de outros países, ok? Bem legal. O outro também que eu uso bastante, que eu leio bastante, é o BuzzFeed. O BuzzFeed tem bastante aquelas listas de GIFs, tipo 24 coisas que você só vai entender se você for sarcástico, digamos. Né? Aí tem as listas e os GIFs, assim. E é legal de ler porque você acaba descobrindo, além de ser prazeroso, assim, de entretenimento, você acaba descobrindo palavras novas e expressões que eles usam, tá? Se eu não me engano, no site do BuzzFeed tem uma opção onde você pode escolher o país. E você pode escolher entre Estados Unidos, Inglaterra, Austrália e talvez o Canadá também. E o último, então, que eu uso nas minhas aulas de inglês é o News in Levels. Pega uma manchete
e eles vão fazer outros 2 níveis na manchete. Então, a manchete acaba sendo nível 3, que é a manchete, não só a manchete, mas o artigo todo. O nível 2 é um pouco mais fácil, o nível 1 é bem mais fácil. No começo, quando você abre o site, você tem a opção de fazer um testezinho bem rápido para saber seu nível e ver qual dos níveis da notícia você pode ler. Todos esses sites vão estar aqui na descrição do vídeo, tá? Podem acessar. Eu espero que vocês tenham gostado da aula. Se vocês têm dicas de leitura para dar para os outros inscritos do canal, por favor, deixem nos comentários, ok? Se vocês gostaram da aula, deixem um like de vocês. Se vocês já experimentaram essas dicas ou fizeram alguma dessas coisas, usaram algum desses sites, deixem um comentário de vocês também. Muito obrigado. Não se esqueçam de se inscrever no canal. Muito obrigado. Leiam bastante, ok? Isso ajuda bastante a aprender vocabulário. Thank you very much, guys. See you around. Bye bye.